Estamos aqui mais uma vez para estudar a carta que mudou o mundo, a Epístola de São Paulo à Igreja de Roma, aos Romanos, a carta mais atual da Bíblia, a carta mais linda da Bíblia. E nós vamos iniciar agora nosso 21º encontro. Nós vamos iniciar o capítulo 6. Eu sempre convido você a ir no nosso canal lá da Igreja Batista Palavra da Graça, a se inscrever e também assistir as mensagens anteriores, né, sobre essa epístola fantástica. A grande mensagem que terminou o capítulo 5 é que Romanos está apresentando Jesus como resposta para toda necessidade humana. Tudo que o ser humano precisa, ele encontra em Jesus. Que o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, ele atuou em 3 grandes campos da vida humana. Primeiro, no pecado humano, nos purificando desse poder terrível que atua no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, né? Que produz culpa mental, que muitas pessoas convivem com fardos pesadíssimos de culpa. E também contra a acusação do próprio Satanás e seus espíritos malignos. A cruz, ela teve o poder de pegar a raça humana, a raça que derivou de Adão, né, a raça adâmica, e trazer essa raça, aquelas pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para uma outra raça, um novo povo que vai viver com Cristo. A cruz, então, é esse poder que nos transfere de Adão para Cristo. A Bíblia diz que é uma transferência do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, nessa 21ª mensagem, que nós vamos entrar aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo aborda logo no início o grande perigo desse poder terrível que atua no ser humano, chamado o poder do pecado. E como a gente corre sempre o risco de voltar à condição espiritual anterior que a gente estava, que a Bíblia diz que era uma condição terrível, que nós estávamos mortos espiritualmente devido aos pecados e delitos, voltar a essa condição, voltar a uma vida de prática de pecado que leva a uma morte espiritual. Então, e aí ele começa esse capítulo 6 respondendo um questionamento, principalmente dos judeus, que lembra-se que a igreja ela começou dentro do judaísmo, né? Os primeiros membros da igreja foram judeus que se converteram ao cristianismo. E esses judeus convertidos, que depois vão formar um partido religioso dentro do seio da igreja que vai se opor terrivelmente ao apóstolo Paulo, o partido dos judaizantes, eles começavam a questionar que era mais que precisava, não bastava apenas a graça, não, a graça de Jesus Cristo, precisava que a lei de Moisés entrasse também em paralelo com isso, que segundo eles somente a lei tinha o poder de colocar um freio nessa natureza carnal pecadora que nós estamos. Reparem como essa questão ela varreu a igreja para os primeiros 60 anos, foi o motivo do primeiro concílio da igreja que está lá em Atos 15, mas ela é uma questão super atual. Antes de a gente abordar, nós vamos abordando isso durante toda a nossa exposição, precisamos entender que em Cristo Deus restaurou o plano original que ele tinha para Adão e para toda a humanidade, de formar filhos maduros, com uma vida plena e abundante e com dependência de Deus, né? O Espírito Santo conectado ao espírito humano, né? Conduzindo a vida humana, aproximando cada vez mais o ser humano de Deus. E Satanás, desde o início da humanidade, desde lá do primeiro casal, ele tenta fazer que isso não aconteça, que o homem viva de uma forma independente de Deus. Como ele atua hoje na cabeça das pessoas que se dizem cristãs, crentes, que ajam de forma independência de Deus. Isso é uma grande mentira, porque ele propõe uma liberdade que não existe, que pelo contrário, ela vai fazer que a pessoa se torne cada vez mais escrava da sua natureza carnal.
uma escrava espiritual, porque nós somos espíritos vivendo dentro de um corpo humano. Nós fomos programados e criados para funcionar apenas em Deus. E quando a gente se desconecta, nós nos tornamos um alvo fácil da maldade, né? Dos dominadores desse mundo tenebroso. Nós somos todo dia estarrecidos com o que está acontecendo no Brasil. Nós vemos nesse último mês aí mortes terríveis, né? Professoras sendo esfaqueadas e mortas dentro da escola, um homem entrando numa creche matando criancinhas com machado. Vimos ontem num hospital pessoas sendo esfaqueadas por uma pessoa que estava na fila de espera. E uma violência crescente, uma apologia à violência crescente, que isso não começou agora. Esse espírito de violência, de polarização, ele já vem há pelo menos os últimos 5 anos. Né? As autoridades que governavam esse país incentivavam isso, fazendo arminha com a mão, facilitando a entrada de armas no país, armando milícias, pessoas entrando nas deep webs da vida, jovens e adolescentes, e absorvendo conceitos nazifascistas, coisas terríveis. E a igreja, de uma forma ou de outra, ela apoiou esse movimento. Né? Apoiou, ela abençoou armas, apoiou a violência. E isso produz o quê, irmão? Isso produz o que nós estamos vendo hoje. O pecado fazendo vítimas cada vez mais dolorosas. E a Bíblia mostra para nós que Deus não perdoa o pecado. Que Deus não perdoa nem o pecador que não se arrepende. Né? A santidade de Deus não tem como perdoar o pecado e o pecador que não se arrepende. Por isso que a Bíblia fala, a alma que pecar, ela vai morrer. O perdão de Deus, né, que a palavra perdão vem do hebraico kapar, que significa espiar e levar para longe, né, que faz que a misericórdia de Deus atue também junto à santidade, já que a santidade não pode conviver com o pecado, é como se a gente tivesse uma dívida de, sei lá, $1 trilhão impagável. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pagou essa dívida na cruz do Calvário. Por isso que a gente vê ao longo do Novo Testamento Satanás tentando matar Jesus de várias formas. Apedrejamento, sendo lançado lá de cima do penhasco, lá na sua cidade de Nazaré, que o mar encapelado afogasse, enfim, tudo ele fez para que ele não fosse para a cruz. Porque é na cruz que ele se tornou maldito. É na cruz que ele assumiu a minha culpa e a sua culpa, a maldição que estava sobre todo pecador. Foi na cruz que a ira de Deus foi completamente satisfeita. E aí a gente entende, né, quando Jesus, no seu desespero, clama ao Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava se fazendo pecado por toda a humanidade. É como se Deus virasse as costas, porque Deus não pode conviver com o pecado, para não ouvir o seu clamor. Ali, naquela cruz, haviam 2 cruzes do lado, 2 ladrões, no lado esquerdo e no lado direito, Jesus sendo crucificado junto com eles. Mas o maior criminoso estava no centro, o próprio Jesus Cristo, porque ele estava assumindo os crimes de toda a humanidade. Aquele que nunca cometeu crime, aquele que nunca cometeu um pecado sequer, se tornou pecador para que eu e você pudéssemos ser considerados justos diante de Deus. Então, isso custou um alto preço para Deus, a morte do seu próprio filho, o sangue do seu próprio filho. Sem o Calvário, Deus não tem como perdoar o pecado. E aí fica-se debaixo da ira de Deus, né? Romanos diz isso, que todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, todos estão debaixo da ira de Deus. Jesus, durante seu ministério, curou doentes, libertou pessoas possessas, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos,
pregava mensagens maravilhosas, éticas, morais, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. O que realmente caracterizou sua missão foi a cruz do Calvário. Evangelho sem cruz é uma religião como outra qualquer. É uma religião antropocêntrica, como todas as religiões são, né? Que dizendo que o homem se esforçar pode se desenvolver sozinho. De repente ele se encarnar várias e várias encarnações, ele vai se aperfeiçoando, se tornando cada vez mais luminoso, mais puro. Repare, tudo depende do homem, e isso é demoníaco. Tudo que depende do homem para a salvação é demoníaco, porque o homem não pode salvar a si mesmo. Jesus falou isso, ninguém pode salvar a si mesmo. Somente Jesus Cristo pode nos salvar. Então, reparem, tudo isso que eu estou falando aqui mostra, tudo isso aconteceu por causa desse poder terrível que existe no coração humano, o poder do pecado. Então agora nós vamos entrar no capítulo 6 e entender esse questionamento que os judeus convertidos estavam fazendo. Olha aqui no verso 1, ele fala assim: que diremos então? Paulo argumentando com esses judeus. Vamos continuar pecando para que a graça aumente? Por quê? Porque alguns defendiam isso e a defendem até hoje, irmãos. Bom, a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o pecado não pode anular a graça. Então, peque à vontade que você terá mais oportunidade para que a graça seja abundante até o máximo na sua vida. Os teólogos defendem isso. Isso é conhecido como antinomismo, que anti significa contrário. Nomismo vem do grego nomos, significa moral. É como se fosse uma lei imoral. Muitos líderes cristãos pensam dessa forma e agem dessa forma, pode até não declarar. Rasputin, um monge ortodoxo russo, pensava dessa forma, né? Ele tinha relações sexuais com muitas mulheres casadas, mulheres que trabalhavam na igreja, né? E ele defendia que ele tinha dons que ele recebia e que isso não prejudicaria nada. E reparem, irmãos, na parábola do filho pródigo, que é a nossa parábola, quando nós nos afastamos de Deus, nós somos como esse filho pródigo, nós queimamos a herança que Deus nos deu, e a nossa vida começa a ficar caótica, até o momento que nós vamos ter que habitar com porcos, e porcos significa tudo de ruim que uma vida humana pode ter que conviver, né? Aquele filho pródigo tem a plena consciência do seu pecado, para com seu pai, para com Deus, e volta, deixa os porcos lá, volta todo enlameado para o caminho, pede com arrependimento no coração, com metanoia de mente, com transformação da semente, com a consciência da baixeza que ele se encontrava, e voltava para o Pai pedindo perdão. O problema é que muitas vezes nós, como cristãos, não temos essa consciência. Achamos que Deus vai passar a mão sobre tudo que a gente faz. Perdemos a consciência do perigo que o pecado pode causar na nossa vida, porque o pecado provoca a ira de Deus. E a gente, de uma forma ou de outra, está desprezando a morte de Jesus Cristo na cruz. Estamos desprezando a salvação que vem pela graça. Muitos crentes querem levar uma vida de pecado e achando que Deus vai passar a mão na cabeça. É como se quisesse, aquele filho pródigo estivesse trazendo um porquinho debaixo do braço. A gente não quer se libertar de alguns porquinhos da nossa vida. A gente não avança numa vida de santidade, a gente fica parecendo um papagaio dentro de um arame, andando de um lado para o outro. A gente não avança em direção a Cristo. A gente não quer transformar a nossa mente de 180 graus, viver uma metanoia, receber a mente de Cristo. E tudo isso deriva pela prática do pecado. Por isso que o Romanos defende a graça de forma fantástica. Pois o argumento daqueles judeus que se converteram, que a graça era licença para pecar. Olha a igreja de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade conhecida pela sua devassidão moral,
por ter muita prostituição, prostituição intensa, inclusive prostituição religiosa. A própria cultura grega naquela época pregava uma liberdade sexual. Então, quando essas pessoas se convertem, entregam a vida a Jesus, na igreja de Corinto, que era uma igreja rica em dons, em carismas, eles achavam que, pelo fato do evangelho, a graça estar sobre eles, que eles podiam fazer o que eles queriam. Podiam continuar levando uma vida de moralidade sexual, porque não teria muita importância no processo de conversão deles. Né? Face à liberdade que o Espírito tinha dentro da igreja de Corinto, para os dons e carismas. Olha como isso é atual, irmãos. Muita gente acha que para a pessoa tem alguns dons, né, de profecias, de orar em línguas, até de cura, que essa pessoa é santa. E Jesus fala, não é bem assim. Não é bem assim. Olhe os frutos dessa vida. Vê se são coerentes com o que ele faz e prega. Né? Então eles achavam que isso. Chega a um ponto de um homem que comete incesto com a madrasta, com a esposa do próprio pai, e a igreja aplaudiu com uma liberdade cristã. Paulo fica revoltado, escreve uma carta duríssima para essa igreja, dizendo que a igreja não pode nunca tolerar o que a Bíblia condena. Olha só como isso é atual, irmãos. Aquele argumento dos cristãos judaizantes era o pecador que está na igreja tem o melhor dos dois mundos. Ele pode pecar à vontade porque a graça vai perdoar. E não vai perder o direito ao mundo vindouro, porque vai continuar salvo. Então, para que a vida dele seja uma vida santa, ele tem que seguir o rigor da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo, a vida dele foi se levantar contra esse tipo de legalismo diabólico. Ele achava diabólico, porque diz, não existe remédio para a libertinagem. Pelo contrário, se você começa a impor leis, não pode isso, não pode aquilo, vai atiçar mais ainda a carne, vai aumentar mais ainda a vontade de pecar. Então reparem, isso não vai trazer nenhuma segurança para vocês do perdão, e pior, vai romper a paz com Deus. A conversão ela é feita no Espírito. Nós escrevemos uma palavra chamada circuncisão no Espírito. Ela é feita no nosso Espírito e não na nossa carne, irmãos. E esse Espírito é que tem que transformar o nosso ser, que é o nosso verdadeiro eu. Mas vamos continuar no verso 2, capítulo 6. Então ele continua, de maneira nenhuma, nós o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É uma coisa tão óbvia. De modo nenhum nós morremos para o pecado. Como podemos continuar a viver nele? Isso é uma anomalia. O pecado não está morto dentro do ser humano, nem do homem mais santo. O pecado está muito vivo. O que morre dentro de nós é a nossa inclinação para o pecado. Essa inclinação para pecar, ela está ali dentro da gente, certo? Mas uma vida que o Espírito Santo começa a governar, o pecado, quando acontece no ser humano, o natural é que seja uma coisa eventual e não um estilo de vida. Por quê? Porque essa inclinação que a gente tem para pecar, ela não é removida por Deus. Deus não tira. Porque Deus não quer robôs autônomos, autômatos, fazendo a vontade dele. Ele deu como é que se diz? A liberdade de escolha. E Deus respeita a liberdade de escolha do ser humano. Agora, essa liberdade de escolha não é remédio para que você haja com libertinagem. Porque você está ofendendo o que foi feito na cruz. Né? A conversão, o nosso espírito tem que governar isso. O pecado está lá vivo, mas nós temos que morrer para o pecado. Temos que morrer. Porque se você der uma colherzinha de chá para a sua natureza carnal, você vai ver o que vai acontecer, irmãos. A nossa natureza é insaciável, insaciável. E aí você vai ver como o pecado está muito vivo dentro de nós. A história de Davi com Betseba é exatamente isso. Um homem com o coração de Deus,
arruinou a vida da sua família, né? Então, o Romano está mostrando para nós que é impossível eu cumprir os mandamentos da lei por causa do pecado que existe em nós. A lei só vai mostrar o pecado que está dentro de nós. E se eu não tenho Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo dentro de mim, eu me coloco debaixo de maldição. Eu me coloco debaixo do juízo de Deus. Nenhuma autodisciplina vai me livrar disso. Pode até uma vida de ascetismo, né? Eu ser um asceta, me libertar de algumas tendências. Algumas vezes, mas a queda vai vir mesmo. Só o Espírito Santo tem poder para me vencer esse poder. Senão eu vou me tornar vivo, mas morto espiritualmente, que é o castigo do pecado. O salário do pecado é a morte. É como nós estávamos antes, está lá em Efésios capítulo 2, quando dizia que nós éramos escravos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e éramos escravos do espírito da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Olha só, irmãos, que estado gravíssimo. Então, nós precisamos entender que o pecado tem que ser algo eventual. Não vai ter como a gente não pecar. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas tem que ser algo eventual. Por quê? Porque Deus o ressuscitou dos mortos para demonstrar a legitimidade do seu ato na cruz do Calvário. Que ele veio para pagar a nossa dívida com seu sangue. Não apenas morreu em nosso lugar, mas foi nosso representante. E a Bíblia mostra que quando nós descemos as águas do batismo, nós morremos com ele e através dele. E a crítica dos judaizantes, que diz que a lei era um freio para o pecado, é uma lei legalista, é uma crítica legalista, é uma artimanha do diabo maligna, para que a gente vença o pecado com as nossas próprias forças, o que é impossível sem a gente nascer de novo. Jesus mesmo falou, é impossível você entrar no reino de Deus sem nascer de novo. A minha vida anterior ficou para trás, acabou-se. Eu agora que tenho Cristo, começou uma nova vida. É um gesto de fé. Por isso eu falo, irmãos, eu tenho horror, quando eu vejo políticos para poder ganhar votos de evangélico, descendo as águas do batismo. A gente vê que aquilo, pelas atitudes, pelos frutos daquela pessoa, que é algo falso, que ele está fazendo aquilo para poder obter poder. É algo tão sagrado, é um sacramento que Cristo deu à igreja. E muitas vezes a gente vê esses pastores se vendendo a essa política, batizando políticos para ganhar benesses. Não preciso citar nomes, você sabe quem é. Eu comentei em vídeos anteriores o horror que aquela grande igreja lá de Belo Horizonte, que tem agora filiais em Orlando, quando o seu pastor principal disse que ia pegar o presidente da República e deixá-lo dentro da água do batismo até ele morrer, fisicamente. Brincando com o sacramento precioso, brincando com a cruz do Calvário, profanando o sagrado com suas palavras, irmãos. Então, Romanos capítulo 2, quando Paulo vira para os judeus e fala, olha, aquele que não cumpre a lei, o judeu que não cumpre a lei de Moisés, a sua circuncisão não vale nada. Não é o fato de você estar circuncidado se você é um desobediente diante da lei. Você pode pegar esse mesmo princípio espiritual e trazer para nós cristãos. Aquele que se diz batizado nas águas, mas não vive o evangelho, o seu batismo não serviu para nada. É o mesmo princípio. É um batismo inválido. Por quê? Porque não houve morte da nossa natureza carnal. E esse estado de morte, eu morri com Cristo, é por meio da fé. A morte de Jesus passou a ser a minha morte. O meu ego foi crucificado naquela cruz do Calvário. É um morrer diário. É pegar a minha natureza carnal e segurar ela. Não permitir que ela domine. É claro que isso não é uma coisa que acontece de forma imediata.
é um dia a dia, muitas vezes é um processo de dor, é um processo, mas é necessário a gente se considerar morto pelo pecado e ressuscitar com Cristo, para que o pecado não nos domine, irmãos, não nos domine. O batismo é como se nós fôssemos revestidos com uma nova veste. A veste de Cristo é um drama simbólico para mostrar a minha união com Cristo. A crucificação de Cristo, o seu sepultamento e a sua ressurreição e a sua exaltação aos céus, tudo isso está simbolizado no batismo nas águas. Não se brinca com aquilo que é sagrado, irmãos. Não se brinca. Não se profana o sagrado. Eu tenho que ter esse autoexame diário. Um homem casado não pode querer, depois que casa, querer levar a vida de solteiro. A liberdade de solteiro dele terminou com o casamento. A sua condição é a mesma coisa, eu posso usar isso como analogia. Eu agora, como morto para o pecado e ressurreto com Cristo, o domínio do pecado não mais tem cumprimento. Então eu não posso mais viver como pecado. Por isso que ele está falando de modo nenhum. De modo nenhum. Perguntar se um crente é livre para pecar é uma completa ignorância do significado do batismo. Olha o verso 4 aqui, avançando um pouquinho mais. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Repare, o batismo significa esse ato redentor de Cristo. Eu estou emergindo nas águas. A morte de Cristo significa a morte de Cristo. Eu estou sendo solidário com a morte de Cristo. A submersão significa aquela sepultura, sepultando a vida velha. E quando eu saio das águas, é a ressurreição do Cristo. Com corpo de glória, eu saio das águas ressurreto. É essa nova vida que vai atualizar a minha vida atual e restaurar a minha vida moral e espiritual como cristão. A conversão vai acontecendo por um processo de discipulado, por meio da pregação da palavra. É um carregar da cruz diário. Aquele que quiser ser meu discípulo, carrega a sua cruz. O novo nascimento foi um milagre, mas a santificação, a transformação da gente na imagem de Jesus Cristo é um processo. É um processo. Jesus mesmo falou, os limpos de coração verão a Deus. Está definindo que limpos de coração está definindo o caráter cristão. O caráter humano só pode ser forjado pelos pais. Os pais é que forjam o caráter dos filhos até uma certa idade. Os familiares ajudam, contribuem, né? Mas são os pais que fazem. E o caráter cristão é forjado pelo Espírito Santo. Começa com o batismo das águas, onde aconteceu uma espécie de funeral. O velho Wagner morreu. Os amigos, os familiares, os membros da sua família têm que olhar para você e ver, opa, houve uma mudança em você. Você não é mais a mesma pessoa. Senão, as pessoas podem olhar para a gente e falar, você é um discípulo de Jesus mesmo? Tem certeza? Você é crente? Não parece. Olha que coisa terrível seria isso, irmãos. Então, não tinha como o batismo ser dado antes de Jesus Cristo ter sido exaltado até os céus, porque ele teve que enviar o Espírito Santo. Ele teve que enviar o Espírito Santo, né? Porque a glorificação do Cristo aconteceu. Reparem, se você pegar um feijãozinho, um grão de feijão, se ele tiver um buraquinho no meio, você plantar ele, se ele tiver um furinho, você plantar numa terra, regar, ele não vai frutificar. Aquele furinho no meio não vai permitir. O buraco pode ser pequenininho, mas não nasce. Assim é o pecado dentro de nós. Ele está ali. É um furozinho que, se a gente não lutar contra ele, não permitir que ele vença, ele não vai permitir que a vida de Cristo germine e frutifique em nós. Não vai permitir.
vai fazer a gente agir de forma independente de Deus, que é tudo que o diabo quer. Vai querer que você haja pelas suas próprias forças. Quando eu morri para o mundo, nas águas do batismo, e ressuscitei com Cristo, a Bíblia diz que eu fui assentado nos lugares celestiais com Cristo, meu espírito está lá. Eu posso ter dons, talentos, como eu tinha na vida anterior, não são removidos, não são removidos. Os dons, os talentos, as nossas capacidades, elas continuam. A cruz simplesmente crucifica eles para que não exalte o nosso ego e que eles sejam usados para servir o próximo. Eles são devolvidos na ressurreição. A morte, quando a gente diz que é morto para o pecado, a gente está falando para o Espírito Santo: eu estou me submetendo à sua vontade. Governe a minha vida. Eu não quero agir de forma independente de ti, Senhor. Por isso que a Bíblia fala: fuja do pecado, fuja. Não tem como você tentar vencer o pecado pelas suas forças. Jesus é até radical. Se o teu olho pecar, arranque teu olho fora. Se a tua mão pecar, arranque a tua mão fora. Por quê? É melhor que você entre no reino dos céus com um olho só, com uma mão só, do que ser lançado nas trevas, no inferno. Jesus fala do inferno. Romanos 12 fala assim: fuja do mal. A palavra grega é como se um cavalo estivesse diante de um grande perigo. Ele visse aquele grande perigo, ele foge na direção contrária. Nós temos que ter essa prática, irmãos. E nós estamos vendo o mal aí, cada vez crescendo mais. Essas mortes estúpidas, violentas que estão assolando o Brasil. Eu vi aquele delegado de polícia lá em Blumenau dando uma entrevista depois daquela tragédia na creche. Ele falou: pais, mães, fiquem mais tempo com seus filhos, larguem seus celulares, não sejam tão ocupados, sejam mais presentes, falem de amor, falem de Jesus para eles, para que, quem sabe, até a idade dos 7 anos, o caráter deles está sendo formado, porque depois, o que a gente está vendo? As crianças crescendo sozinhas, sendo educadas por outras pessoas, não os pais. Educação terceirizada. Elas vão crescendo sem empatia pelo próximo, sem amor pelo próximo. É como se ele dissesse: o pecado vai reinar na vida delas. As redes sociais só vai amplificar isso, só vai amplificar o que é ruim, o que é mal, o que tem de ódio no coração humano. É um grande perigo, o perigo do pecado. Então, irmãos, está aí. Entramos na 21ª mensagem de Romanos, com esse alerta maravilhoso do apóstolo Paulo para mim e para você. Vamos fugir do pecado. Ele é muito perigoso, muito perigoso. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Amém?